Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2012. Estamos juntos há 299 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Este capítulo é muito conhecido, muito famoso. Seu nome mais comum é a Galeria da Fé. E isto porque neste capítulo o escritor sagrado lista uma série de pessoas do Antigo Testamento que, apesar de suas falhas e limitações, agiram com fé em momentos de dificuldade, em momentos de provação, e serviram a Deus cujas promessas eles contemplavam apenas de longe. Eles agiram de uma forma tal que o seu exemplo deveria agora ser imitado pelos judeus da época em que esta carta foi escrita. Muitos daqueles patriarcas, daqueles heróis da fé do Antigo Testamento, agiram crendo que Deus havia de cumprir promessas que em suas épocas Deus ainda não havia cumprido. Alguns deles chegaram a obter a concretização de algumas dessas promessas, mas a promessa final de Deus, o cumprimento final de Deus, que é a vinda do Messias, a grande promessa de toda a Escritura, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, essa promessa ainda não tinha sido cumprida. E agora então, esse é o grande argumento do escritor sagrado para induzir, para incentivar os seus leitores a permanecerem fiéis a Jesus. Ele veio falando da superioridade de Jesus o tempo todo. Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a Josué, o descanso de Jesus superior ao descanso da terra prometida, Jesus o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens, Jesus um sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus um mediador de uma aliança superior. Mas agora ele está apelando para que as pessoas percebam o tamanho da gravidade que é abandonar o melhor, que é Jesus, para recorrer ao passado. E ele acabou dizendo no capítulo 10 que Jesus era melhor por ser o definitivo. E agora no capítulo 11, portanto, ele vai falar: tanta gente no passado perseverou sem ter o definitivo, tanta gente correu e enfrentou dificuldades, enfrentou lutas, esperando o definitivo chegar. E agora que vocês têm o definitivo, vocês vão retroceder? Então ele começa a citar diversos exemplos que nos são bastante conhecidos. E essa recordação, esse grande resumo da parte inicial aqui do Antigo Testamento, indo até os dias dos juízes, é muito tocante. Porque, de fato, quando ele vai concluir aqui e amarrar a sessão no verso 32, ele vai dizer assim: olha, vai me faltar tempo para referir os nomes de tanta gente que por meio de fé, por acreditarem numa promessa que não podiam ver ainda, fizeram aquilo que era preciso, praticaram a justiça, subjugaram reinos, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e outras vezes nem escaparam, mas outras vezes acabaram sendo torturados, acabaram sendo presos, sofreram escárnio, sofreram açoites, algemas, prisões, apedrejamento, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, mas estivessem eles conquistando ou sofrendo, eles perseveraram de olho numa promessa que haveria de chegar. Já que é assim, diz o texto no verso 39, vamos olhar para esse exemplo. Todas essas pessoas que foram citadas aqui no capítulo 11 obtiveram um bom testemunho de fé, sem ter recebido a concretização da promessa do Messias. Mas Deus tinha guardado essa concretização para a nossa época. Ele havia provido coisa superior para nós, para que nós fôssemos o aperfeiçoamento final deles. Ou seja, o escritor aos Hebreus está pegando pesado aqui, mas está dando uma grande lição. Todos os heróis do Antigo Testamento fizeram o que fizeram, conquistaram o que conquistaram ou sofreram o que sofreram, porque eles esperavam aquilo que nós recebemos. Nós somos as testemunhas do grande motivador daqueles heróis do passado. Nós temos conosco aqui a promessa cumprida, finalmente cumprida do Messias, que eles aguardaram por tanto tempo. Eles, com menos do que nós, com uma promessa que ainda não havia se cumprido em seu tempo, perseveravam.
nós deveríamos fazer muito mais. Então, tudo isso é amarrado na parte inicial do capítulo 12 que eu gostaria de introduzir já a você no dia de hoje. Portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tanta gente no passado que fez muito, que perseverou sem ter recebido o que a gente agora recebeu, nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos nos desembaraçar de todo o peso. O que poderia ser o peso aqui? O apego a bens materiais, o apego à comodidade, o medo da perseguição e qualquer outra coisa semelhante. E também do pecado, para correr com perseverança a carreira que estava proposta, que é a carreira da fé, olhando para Jesus, o autor e consumador. Jesus também sofreu oposição, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e não fez caso da sua vergonha pública, e agora está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pensem nisso. Pensem nos exemplos dos heróis do passado, pensem no exemplo de Cristo, para que vocês não se cansem e acabem desmaiando aí de desânimo. É fato, nós falamos um pouco disso no domingo passado pela manhã, que nós somos herdeiros de um patrimônio espiritual gigantesco. Nós temos toda a Escritura a nos dar testemunho de verdades que devem nos incentivar à perseverança. Histórias tocantes, como essas que foram citadas aqui. Falando em termos principais aqui, Enoque, Noé, Abraão, Moisés. Histórias de gente que realmente manteve-se firme nas promessas do Senhor e que, apesar de não ter obtido aquilo que nós já obtivemos e que os hebreus destinatários desta carta já haviam obtido, continuaram firmes. E eles são um grande exemplo para nós e um grande motivador para nós. Apesar de toda essa história, nada pode nos motivar mais do que o próprio Cristo. Ninguém sofreu oposição maior do que ele, mas ninguém permaneceu mais do que ele e foi até o fim mais do que ele. E por isso mesmo ninguém recebeu mais glória do que ele. Mas se esse for o nosso modelo, então nós vamos ser capazes de permanecer fiéis ao Senhor, sejam quais forem os custos. Essa é a mensagem simples, porém muito tocante deste capítulo 11 e amarrada bem com a sequência no capítulo 12 até o seu verso 3. E eu espero que isso fale bastante ao seu coração e a gente se encontra aqui amanhã, se Deus permitir, para estudar o restante do capítulo 12 e o capítulo 13, concluindo assim a nossa leitura desta carta. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.